Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Leonan chegando para o decorrer dessa temporada no CSA, mais um zagueiro, né, contratado para o decorrer do ano. Que história é essa de que o Betão, né, de 26 anos, poderia deixar o clube depois da Copa do Brasil, não ter a sequência da atual temporada? Vou deixar aqui, ó, clubes do Brasil e do exterior têm interesse nele, inclusive algumas equipes da Série B do Campeonato Brasileiro. Será que a chegada de defensores significaria isso, né, uma saída dele, por exemplo, o Leonan chegando? Enfim, o Enzo também, lateral esquerdo, todo mundo sabe, é um dos que já receberam propostas. Estou gravando esse vídeo antes do jogo contra o Vasco, né, nessa quarta-feira, possivelmente o dia que o vídeo vai pro ar. Então vamos comentar aqui um pouco mais sobre isso. E dependendo, né, uma classificação contra o Vasco, eu sinceramente, se fosse o CSA, independente, né, se passasse ou não venderia ninguém, porque já tem uma premiação muito boa encaminhada. E aí se passar, então, rapaz, acho que não teria necessidade de vender ninguém. Só no final do ano, e aí com um lucro certamente maior, depois de conquistar também um dos principais objetivos, que é voltar à Série B. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Bora junto aqui chegar a essa marca de 22 mil inscritos no YouTube. Se você está assistindo aqui e ainda não se inscreveu, conta o seu like com a sua inscrição para chegarmos a esse objetivo. Aqui que nós trazemos em média todo dia, né, um vídeo do CSA e a atualização do mercado de transferências aqui para vocês, combinado? Vou deixar essa matéria então lá do Globo Esporte. Zagueiro Leonan Santos se apresenta ao CSA. O jogador estava por último então no Mirassol, né, e chega para o decorrer da temporada. Além dele, o Jackson também já tinha sido contratado, que estava por último no Amazonas. Um jogador que, pelo que a gente vê aqui, né, canhoto, 1,89 m de altura, estava por último no Capivariano, onde fez uma boa campanha na segunda divisão do Campeonato Paulista. Ele foi contratado pelo Mirassol como uma contratação ali pontual. O Mirassol teve alguns problemas na defesa, porém ficou no banco só em 2 jogos no Brasileirão da Série A, né? Realmente era difícil de imaginar ele tendo espaço na primeira divisão, até porque ele chegou em abril. Então em abril já tinha começado a Série A, ficou no banco contra o Grêmio e contra o Juventude fora de casa. Anteriormente, né, ele já tinha se destacado também pelas algumas equipes, principalmente do interior do futebol paulista, como por exemplo o Capivariano, 15 de Jaú, o Desportivo Brasil. Passou também bem pelo 13 da Paraíba no ano passado, 16 jogos. E em 2020, foi quando aqui também pelo 13 e pelo Sampaio Corrêa, um jogo só em 2023, né? Então é um jogador que sinceramente não vejo que vai chegar para ser um titular absoluto, muito mais um complemento, né? Para complementar o elenco no decorrer da temporada. Obviamente pode ser que ganhe a posição, vai depender dos treinamentos e dos jogos dele dentro e fora de casa. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. E aí muita gente também pensando, né, que essa chegada de defensores pode ser uma situação parecida, por exemplo, com o Betão, que vai lembrar, também tem a mesma idade, chegou não vindo de boas passagens pelo Velo Clube, Sampaio Corrêa, e assumiu a posição, né? Então o Leonan pode ser preparado para esse ano, para o ano que vem, e assumir a posição. Vou deixar essa matéria aqui, ó, lá do portal terra.com, onde destaca o seguinte: Betão do CSA atrai interesse no Brasil e no exterior após brilhar na temporada. Vive uma fase muito boa na carreira e aí tem proposta de clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, ele fala aqui, ó, dessa forma atraiu olhares dentro e fora do país. 2 clubes da Série B, não foram divulgados os nomes, tá? Um da Ucrânia e 2 da primeira divisão do futebol português realizaram sondagens pelo jogador. E um clube da Série B e outro português apresentaram propostas oficiais pelo atleta, né? Então não foi só especulação, só no boato ou algo nesse sentido. E ainda aqui destaca, ó, foi eleito também pelos portais alagoanos como o melhor zagueiro da competição do estadual. Apareceu também na seleção das oitavas de finais da Copa do Brasil, nos jogos de ida, foi muito bem. E ainda em levantamentos por outras plataformas, como até no próprio SofaScore, que aparece realmente como um dos melhores defensores. Igual eu deixei aqui para vocês, ó, o desempenho dele na Copa do Brasil pelo site SofaScore, teve nota de 8.1 contra o Vasco da Gama, 7.2 na volta contra o Grêmio e 6.6 na ida contra a equipe do Grêmio também, né? Então isso só nos jogos agora mais recentes. No total, ele tem uma nota média bem interessante na competição até aqui e sinceramente não ficaria surpreso se fosse eleito, né, um dos melhores zagueiros aí também no jogo da volta. Tá aqui o desempenho dele na Série C do Campeonato Brasileiro, zagueiro que é destro, tem 1,88 m, joga muitas das vezes também pelo lado esquerdo, né? Competição realmente, nota dele até que é boa, 6.74, tirando as últimas partidas dele aqui. O último jogo contra o Londrina não teve uma nota muito interessante, né? Até porque ele foi expulso naquele jogo.
35 partidas, 2 gols, ainda tem uma assistência, nessa Série C, 1 gol e uma assistência, tem sido titular absoluto. E é igual eu falei, né, uma boa campanha pode mudar completamente a carreira do jogador, o CSA dependendo, ganhando uma compensação financeira também pelo atleta. Pelo que eu vi aqui, o contrato dele não mostra até quando que vai. Acredito eu que já deva ter uma extensão, né, desse vínculo para não perder o jogador no final dessa temporada. No ano passado não foi bem pelo Sampaio Corrêa, 2024, só entrou em campo 14 vezes, né? Ele foi bem pelo Sampaio Corrêa, mas foi uma temporada que ele chegou no meio pro final. Então foi o ano que ele menos jogou, né? Uma temporada comparada com essa agora de 35, só jogou 14 jogos, porém havia sido titular, uma campanha bem razoável do Sampaio Corrêa, já vinha de um bom destaque e agora chegando pro CSA e assumindo, né, essa posição. Sinceramente acho que pode ser um bom negócio, mas não faria agora, estando, né, envolvido em Copa do Brasil, em reta final de Copa do Nordeste, Série C, não compensaria você abrir mão do principal jogador no sistema defensivo, né, para defesa mesmo, diferentemente do Enzo, que ajuda muito no ataque. Eu, particularmente, não veria essa necessidade. Ainda mais ele ficando até o final do ano, pode ser que apareça propostas de clubes da Série A aqui no Brasil ou de outros times do futebol asiático, europeu, que aí você consiga uma compensação até maior. Os clubes sabendo que você não está com pressa, né, para vender seus jogadores e tem uma condição financeira melhor por conta da boa campanha na Copa do Brasil, pode ser que realmente consiga um negócio bem mais interessante e você venderia ele agora, você acha que não? O espaço para comentários vai estar aqui aberto. E aí agora fica aquela pergunta, né? Será que poderia também o Betão e o Enzo deixarem o clube depois desse jogo na Copa do Brasil? Os dois já receberam propostas oficiais, o Enzo inclusive do Grêmio, né? De quase 3 milhões e meio de reais, podendo passar de 4 milhões. Lembrando que o Enzo tem 60% dos direitos econômicos ligados ao CSA. O Betão não consegui ver qual que é o percentual ligado à equipe alagoana, tá? Além disso, essa situação bem parecida, os dois vivem uma boa fase. No último jogo, Inter contra o Botafogo fez 2 gols, havia marcado também contra o duelo contra o Ferroviário e foi muito bem no jogo contra a equipe do Vasco também, nota média de 6,61. Só não foi melhor do que o jogo que ele marcou, né? Então dá pra ver que é um lateral que tem chamado muita atenção. Posição bem rara, idade jovem também, só 23 anos, pode ainda ter uma venda bem interessante, seja para o Grêmio ou para o futebol europeu. É igual eu falei, né? É um jogador que está sendo preparado desde o início dessa temporada para ele ser o titular, assumir a posição, e ficaria bem surpreso se ele não fosse negociado, espero eu que só no final do ano, mas com uma venda que talvez seja até recorde, né, para o CSA, talvez 8, 9 milhões de reais, por que não? Até porque se agora, né, o Grêmio já está oferecendo quase 4 milhões, desde o jogo contra o próprio Grêmio ele já vinha chamando a atenção, daqui para o final do ano pode ser que se valorize ainda mais. Você concorda comigo, discorda? O que você tem a dizer? Vou deixar essa matéria aqui também lá do portal Futebol Interior, que destacava justamente sobre a boa fase dele, né? E a expectativa alta projeta aqui o jogador. No final do confronto, empatou por 0-0 e o lateral esquerdo Enzo deu uma declaração falando sobre isso. Eu vou deixar aqui para vocês. A gente sabe da grandeza do Vasco, um time de Série A, mas até pelos nossos confrontos contra o Grêmio, a gente tem uma expectativa alta de uma classificação histórica. Não vai ser fácil pela grandeza do Vasco, toda a torcida, mas estamos confiantes e trabalhando bastante. Todos os jogos são uma final, mas esse, pelo caráter do estádio, da competição, vai ser um jogo grandioso, né? Disse aí, então, o Enzo, lateral esquerdo. Espero que faça uma boa partida. Como eu falei, estou gravando antes, né? Nessa quarta-feira, o dia que o vídeo deve estar indo ao ar aqui para vocês. Enfim, se fosse para vender, então, o Betão e o Enzo, quantos milhões você acha que daria para arrecadar? Chutando um valor baixo, né? 4 milhões para cada? Ou você acha que dá para chegar em 10 milhões no total? 15 milhões? Enfim, pode deixar sua opinião aqui nos comentários. Vai estar para vocês outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe relacionados aqui na tela final. E é isso. Nos vemos aqui numa próxima. Valeu!